Olá, estamos começando mais uma gravação do Logo, o podcast onde discutimos e debatemos assuntos mais variados. Temos aqui comigo hoje o Arthur. Boa tarde, estamos aqui para, mais uma vez, gravar esse programa e falar sobre nossas séries favoritas. Estou aqui também com Johnny. Oi, Cícero Wilson. Tô um pouco nauseado, anestesiado de um dia, de um domingo de labutando na minha casa. Então, pode continuar aí a apresentação, Léo. Eu sou Leon e, como sempre, estamos aqui. Eu sou meio que uma presença marcada, assim como o Jansen, que é o anfitrião. E então, Jansen, a gente vai falar de que hoje? Hoje a gente vai. Nós debatemos e discutimos assuntos mais variados. Hoje o assunto da discussão serão documentários, ou como a gente definiu, filmes mais reais que a própria realidade. Ou séries. Pode ser séries também. Ou animações. Ou animações. Também. Mas sempre nessa pegada de trazer um tema diferente a cada semana, a gente vai falar de algumas obras que a gente gosta, que a gente recomenda, e algumas que são muito boas e outras que são muito tristes, mas são extremamente informativas. E nessa discussão a gente só vai apresentar uma perspectiva eu acho que é um tipo de conteúdo que acaba caindo um pouco, tem menos acesso do que filmes, que séries. Eu acho que documentários são um pouco discutidos, depende do seu círculo e tal, mas eu acho que sempre vale a chance, sempre tem um documentário perfeito para você. Eu acho que o documentário, Jansen, ele requer uma dedicação maior que um filme, porque um filme tem ali 2-3 horas estourando. Uma série, ele envolve outros sentimentos, outra relação. Já o documentário, em sua maioria, eles são seriados, com 6, 12 episódios, e a grande maioria chega à beira a 1 hora de duração, mais ou menos. Então você tem que estar na sintonia do documentário para estar com algum debate sobre a realidade e também estar engajado naquilo que o documentário quer passar. É isso. Eu acho que documentários, uma boa comparação assim, transmídia, o documentário eu considero como se fosse uma reportagem. É uma reportagem, tem alguns menores, tem alguns maiores, mas é sempre assim. Pela ótica do autor, porque a gente só porque é documentário não quer dizer que tudo ali é verdade, sempre vai ter viés, sempre vai ter a opinião de quem está falando, é sempre bom deixar isso bem claro. Assim como toda obra, né? Qualquer obra. É só você ver ali nos letreiros. Um fato real. Não é como um livro, que é uma obra inteiramente fictícia, não é como um filme. O documentário, não. Diferente de um filme baseado em fatos reais, o documentário é fatos reais. É um fato real mesmo. É um fato mais real que a realidade, pô. Você tem que ver que, se você vê lá nos letreiros editor, roteirista, significa que existe uma manipulação naqueles fatos. Não quer dizer que, por ser fatos reais, reflete exatamente a realidade. O que a gente falou, que ele sempre reflete a verdade de quem está contando a história. Isso. Exatamente. Inclusive, uma mas, versão, o acontecimento aconteceu. O acontecimento aconteceu, isso é fato. Isso. Eles só vão debater Eles só vão debater, vamos dizer assim, os bastidores, né? Isso. Aí, não vamos esquecer aquele documentário que saiu, acho que ano passado, que gerou uma certa polêmica, A Democracia em Vertigem, que era uma visão completamente enviesada de uma perspectiva da história do Brasil. Tipo assim, são fatos baseados em fatos reais, que estão ali transmitidos, só que completamente enviesados pela obra do autor, como toda obra só que algumas são mais enviesadas do que as outras. Eu acho que o ponto é esse, assim. Toda obra que é editorada por algo, ele é enviesado por aquela pessoa que escreve e aquela pessoa que edita. Eu, como o editor desse podcast, eu posso dar um total significado na minha cabeça, por exemplo, diferente do que vocês estão dizendo. Vocês podem dizer ABC, mas eu posso botar na edição ACB e fazer sentido.
Tipo, e o que vocês Saquei. queriam dizer de um jeito acaba sendo dito de outro, só porque eu editei de uma forma diferente. Então, sempre quando tem um roteiro, uma edição, uma produção, não significa dizer que é full baseado em é sim baseado em fatos reais, mas não quer dizer que sim é uma verdade, é uma realidade. E sim é a realidade daquela pessoa que colocou a ótica. Verdades absolutas são perigosas, né? Afinal, elas Como não diz, na existem. verdade, como já diz o saudoso Arquivo X, a verdade está lá. Então, às vezes, não é só assistir, a gente tem que pesquisar um pouco em outras fontes Isso. para Porque fazer aquilo aquela comparação. Não tomar aquilo é uma única apenas fonte isso. como uma verdade absoluta. Esse eu acho que é o grande problema. Aquilo é apenas É que mais você uma tem visão, é uma visão do que aconteceu naquela situação. Isso. E Apesar de poder ter visão, tomar uma opinião formada, assim, tipo isso. assim, é Não aquela aceitar coisa. aquilo como um 100% de verdade, mas entender o que Eu vou o dar diretor quis passar. Eu vou dar um exemplo prático, que não é de documentários, mas para falar como a opinião sobre uma única fonte é perigosa. Tem um fenômeno crescente no Ocidente que são os anti-vaxxers, que são as pessoas Sim. que são contra a Anti-vacina. vacinação. E por Galera que da isso? alt-right. Porque tem um artigo, eu acho que é dos anos 60, de uma pessoa em específico que diz que vacinas causavam autismo. O que muita gente não sabe é que esse sujeito, ele diz que a vacina usada na época causava, mas a que ele desenvolveu não causava. Isso, inclusive, ele respondeu processos legais por causa disso, tal, mas esse artigo é uma opinião. Só que o que aconteceu? Muitas pessoas, até hoje, o impacto é astronômico. Cadê essa opinião que ele foi? Porque muita gente se baseia nessa única opinião, apesar de ter centenas, milhares de artigos dizendo que mostrando que aquele artigo estava equivocado, e mesmo assim as pessoas desconsideram. Não, tem essa opinião, ela tem o mesmo peso do que todas as outras. A gente vê que tem que ter muito cuidado com esse viés. Porque os documentários que a gente vai falar tem algumas hoje, coisas aí, Jansen. Também tem aquela ótica de quem quer fazer o seu viés ser o verdadeiro. Tem esse artigo que afirma a minha posição, afirma o que eu acho, o que eu acredito, então eu vou pegar nesse artigo e não importa se ele foi refutado, não importa se ele foi quebrado, não importa a metodologia usada, se esse artigo ou esse informe, esse documentário confirma os meus vieses, então eu vou agarrar com ele como se fosse a verdade mais absoluta impossível. É isso que a gente tem que ver. Não importa se o artigo foi montado com toda a metodologia científica, se o documentário foi feito a partir de um viés científico, se ele corrobora com o viés do espectador, do leitor, beleza. Se não, se alguém usa de má fé ou se usa apenas das suas emoções na leitura do artigo, aí tem um problema. Se você lê um artigo também com a ótica científica ou assiste um documentário com ótica científica, ou com a mentalidade de um senso crítico eu tô assistindo isso aqui, mas eu sei que existem outras versões. É que nem ver um documentário sobre o Holocausto. Vamos supor aqui, fazer um exercício de imaginação. Se fosse um documentário sobre o Holocausto feito por um nazista. Imaginem como seria. Sim, ele está retratando um fato, o que ocorreu, mas ele vai colocar todo o viés político, social, racista, supremacista que ele tem. O porquê não é à toa que aconteceu. muitos documentários hoje em dia, quando tá falando de um caso, por exemplo, de um crime, tá sendo cada vez mais feito, tipo, mostrar as várias perspectivas. Mostra, por exemplo, de um crime, ele mostra da defesa, da acusação, ele mostra várias histórias que geralmente fica a cargo de quem está assistindo de julgar se aquilo é explorado. Ele tenta se isentar, diz, olha, os fatos são esses, você que tira a sua conclusão. Foi até bom você falar disso aí, Jansen, porque a série o documentário que eu indico, justamente... E qual documentário que você indica? Já começa daí. Já pode falar. Levantou a bola, eu cortei. E acertou no peito e Arthur agora tem que dominar e marcar o gol.
Pronto, Pulou de vôlei pra futebol. Meu. pra você ver como a gente entende de esporte, viu? Mas beleza, Virou mas futebol. Todo mundo aqui é atleta. vamos Hoje lá. no futebol ele não faz gol, não, é? Enfim, o nome do documentário é Tiger King. Esse documentário, inclusive, relembrando uma coisa que foi comentada no início da streaming, dizendo que geralmente documentários eles não têm muitas visualizações comparado a filmes e tudo mais, mas esse documentário em específico que eu vou recomendar, na, na Netflix, que foi o streaming de produção, ele foi o segundo colocado em audiência no mundo todo, desde que a pandemia se iniciou, né? Que é o nome do documentário é Tiger King, em português. No caso, ficou A Máfia dos Tigres, mas você procurando lá por Tiger King também encontra. Porque. Inclusive, se você abrir o Netflix, provavelmente ele vai estar como recomendado. Exatamente. Eu assisti essa série porque uns 2 meses depois que a pandemia começou, que eu abri o Netflix, sempre recomendava. Aí eu me interessei pela trilha sonora, eu gosto de What the hell, né? What the hell, né? eu gosto de histórias malucas e bizarras que aconteceram na realidade, porque, enfim, eu tenho uma referência de coisas que são assim. A vida às vezes é maluca. E o próprio Brasil. E o próprio Brasil, aí eu vi essa daí, não, vou assistir. Essa daí, essa documentário conta a história. Na verdade, são várias perspectivas no caso, né? Mas digamos, o personagem principal, o protagonista, é Joey Exotic. Ele era um dono de um zoológico, né? De tigres. Ele meio que salvava os tigres da, tipo, como se fosse um santuário, no caso, Isso, né? como se fosse um Um santuário. santuário e era um zoológico, mas ao mesmo tempo focado em tigres. Aí, esse documentário relata uma questão muito psicológica, às vezes, do fato de você ter esses animais, né? A série começa falando que existem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos do que no resto do mundo todo. Na Por quê? natureza, né? Exatamente. Não é só em zoológico, tipo, Não é só saber zoológico. que tem mais tigre em zoológico nos Estados Unidos que no Nos resto do Estados mundo é uma Unidos. coisa. Não só nos Saber Estados que existe Unidos, mais tigres mas em cativeiro nos não, Estados Unidos do mas que calma, na natureza no mundo todo. mas calma, não é só em zoológico, não. É de posse pessoal. Tinha gente que comprava esses tigres, criava esses tigres, porque na época nos Estados Mike Unidos. Tyson tem um. Mike Tyson tem um. Sim, na época não tinha. tanto que aquele, Se Beber Não Case 3, Mostra isso. tira a onda disso. Ou é o 2, não lembro. É o primeiro, É o primeiro. Eles roubam o tigre do primeiro. Mike Tyson sem querer. É logo Eles roubam o tigre do Mike Tyson. Mike Tyson, exatamente. Enfim, no final do filme mostra as fotos lá, né? Que ele tava no meio da reação. Aí é um fato desse que, tipo, o tigre do Mike Tyson provavelmente veio de algum desses donos de zoológico que são mostrados no seriado. No caso, que um deles é o Joey Exotic. Aí tem Doc Antle, que era um outro dono de zoológico. Criador? Que na minha opinião, criador. eu acho que é o mais doido que tem. É esse aí. Bicho que uma seita, Exatamente. tá ligado? Assistam. Não vou dar muito spoiler, mas assistam. Você já deu um spoiler, mas tipo assim, esse seriado é mostrando, tipo assim, uma realidade que parece coisa de filme, tanto que vai virar filme. No caso, por quê? Porque escalona de um jeito muito rápido. Tipo, não existe nenhum personagem lá que seja bonzinho. Acho que diria que o menos bonzinho de todos lá é o cara que inspirou o Scarface. Caralho. É o cara. Tem um traficante, um parênteses, tem um traficante que ele inspirou o Scarface, que ele adorava esses tigres. E ele aparece no seriado. Ele começou a traficar tigres. Não, ele começou a traficar drogas pra alimentar os tigres dele. Pra alimentar os tigres dele. Ele era um cara bom. Ele gostava de gatos. Só que, tipo, bicho. Só que grandes, tá ligado? De grandes felinos, entendeu? É um cheirador de gatinhos hardcore.
Exatamente. Aí ele foi preso. Perigoso. Aí, tipo, ele participou de cenas, ele vai até descrevendo lá que, tipo, que Scarface claramente se inspirou, que ele é chamado de protótipo de Scarface. Aí esse bicho foi preso e muitos anos depois foi solto e vive a vida dele. Só que, tipo assim, se você for comparar com todos os outros participantes da série, não Ele é tem muito de um. boas. Ele é muito de boas. Não tem um que se sabe. E olha que ele foi um criminoso, um cara que tipo, que. Uma cena que ele participa, por exemplo, ele diz, não, eu cheguei num canto e tinha umas sacolas com os pedaços de corpo da galera. Eu disse, bicho, não era pra despedaçar o cara. Não, mas é isso que... Aí o parceiro de trabalho dele, não, mas é isso que traficantes fazem. Pronto, isso é uma coisa leve que ele fazia, assim. Tá ligado? Mas, tipo, ele foi julgado por culpado também, porque ele tava lá presente, mesmo ele não tendo esquartejado o corpo, ele tava lá e não... Diz ele que ele não participou. Exatamente. Mas ninguém sabe. Voltando aos Tigres. Não, mas entenda. Mas tem a ver. Porque esse pessoal, que era um dono dos Tigres, eles têm um... É como se você ser dono de um animal exótico que é extremamente perigoso, lhe desse um surto Um status. Um status, não só um status, mas você receber quase É uma sensação espiritual de você estar muito perto da natureza e ela meio que você conseguir manipular, é um superpoder, né? Uma sensação de poder, não só espiritual, mas tipo assim, hormonal mesmo. Essa era a palavra que eu tava procurando, hormonal, que tipo assim, você estando lá com um bicho que é um predador, e você mandar nele, aquilo lhe dá uma sensação de poder muito grande, você se sente um cara tipo muito foda, vamos dizer assim, entendeu? Quem já teve perto de animais mais. Eu já montei em cavalo. Você se sente mais poderoso porque tá em cima de um cavalo, porque você tá domando um cavalo. Um monstro, né? Entendeu? Por assim monstro, dizer. exatamente. Aquela coisa que assim. é N vezes maior que você, Mas- que tem mas a capacidade de devorar a partir de uma dentada. Eu me sinto assim toda vez que eu tô no meio dos meus gatos. Mas porque eles são pequenininhos, né? Se der um vacilo, ele mata. Mas assim, Mas eu não ódio é o assisti, mesmo. eu não O assisti ódio é o o mesmo. documentário, mas vocês sabem que eu sou muito apegado a felinos e também me vejo me pegando muito em vídeos, assistindo vídeos de comportamentos de grandes felinos como tigres, leões, onças, panteras, brincando com caixas, se comportando como se fosse um gato doméstico. Então, Inclusive, já saiu a pesquisa que gatos pequenos, na verdade, são miniaturas de leões. Né? Então, é por isso exatamente. mesmo, é essa sensação que eu tenho de toda vez que eu tô no meio deles, de que eles são, Não. que eles poderiam me devorar se eles quisessem. Tipo, Se eles tivessem o um tamanho dava do uma gato. rasteira em mim, outro mordia minha jugular e Johnny virava petisco de gato, de chaninho. Uma coisa que é interessante você colocar, né, nesse quesito é justamente isso. Tipo, a diferença é que um gato, se ele se estressar com você, você vai no máximo ter um arranhão feio. Mas se um leão, um tigre fizer isso, meu Vai amigo. ser amputado, Exatamente, na você melhor vai das sair- hipóteses. na melhor das hipóteses. Exatamente. Aí, tipo, imagine a adrenalina que isso não gera em você. Se você já sente essa adrenalina e outras respostas hormonais com um animal de porte menor, como um gato, um cachorro, imagine com um animal exótico. Aí, geralmente, esse pessoal que cria esses animais exóticos, eles têm problemas, transtornos em geral, de várias Geralmente formas. eles são outcast, né? Eles são pessoas que são rejeitadas Rejeitados pela sociedade. pela sociedade, tipo, o Joe Isso. Exotic mesmo, ele é Ele é uma exótico? figura totalmente exótico. Ele adotou a alcunha, né, de alguém extravagante, exótico, que pega a sua fortuna e faz as maiores loucuras com ela. Não, ele tipo, ele foi uma pessoa, ele é homossexual. Isso, exatamente. E isso no sul dos Estados Unidos. E a gente sabe que o sul dos Estados Unidos não É perdoa. preconceituoso, exatamente, muito tá. preconceituoso. Ele Só que ele também é o mametista. cinturão da Bíblia, né? Que Ele são tentou se extremamente matar. conservadores. Foi.
Ele tentou se matar e tudo Porque mais. o pai não aí- aceitava ele desse jeito e tudo mais. então Aí esse ferrou. foi quase um escapismo dele encontrar uma válvula de escape e foi Talvez. através... Exato. Não, quando ele viu o bicho, que a fisioterapia dele, para ele recuperar o movimento das pernas, o cara lá tinha um tigre. É. Aí ele ficou tão fascinado com o tigre que tudo que ele fez depois disso, na vida dele inteira, foi baseado em ter mais tigres. Tigres, exatamente. Aí Só ele que- começou a criar aí- todo um mercado nisso. Enfim, não vamos dar muito spoilers também para não. Mas, tipo, ele Mas acabou incentivando um comércio, vamos dizer assim, ilegal, ele ilegal de animais silvestres. Ele expandiu um mercado que já existia, na verdade, que ele se baseou em um outro cara que também Isso. criava animais, que a gente falou o nome dele, Doc Antle, que ele tinha quase uma seita. Por quê? Porque esse pessoal mexe muito com o emocional. O Joe Exotic, o termo que eles usam lá em inglês é misfits, são os desajustados. São Aquele desajustados, pessoal isso. que não se encaixa. Ele tendia a contratar pessoas que tinham acabado de sair da cadeia, não tinha família, Viciado em tava droga. viciado em drogas, com Aquelas problemas pessoas de que tiveram algum problema, mas que não conseguiram se encaixar na sociedade, ele acolheu. ele acolheu. E a não tinha- galera amava ele, pô. Tipo, Amava ele. achava do bicho mesmo, tá ligado? Os tigres, principalmente por causa dos tigres. Principalmente no por causa dos caso, tigres. Porque o Tigres, pessoal. tigres, leões e outros animais, né? Aparentemente é tigre, É, leão, urso, tigre, leão, urso. elefante, tudo. Cobra, né? Jacaré. Crocodilo. Crocodilo é um mercado que O Joey Exotic- ficado até na mídia e tal. Já alguns anos. Inclusive tem um acontecimento que acontece, ó, um acontecimento no documentário que é relatado, enfim, não vou falar o que foi, mas tipo, envolve crocodilos que ele criava lá, ou era crocodilos ou jacarés, não Era lembro. crocodilos, eu sei qual Crocodilo, é. que eram os crocodilos de Neverland, de Michael Jackson. Aqueles American Alligators. Depois Não, que foi era livro, crocodilo africano mesmo. Era crocodilo africano. Caralho, o do Nilo, aqueles que só perdem São os pro- maiores, são os maiores Tem répteis do sete mundo. Não, são Eles os são os maiores maiores de água répteis do doce. Porque os maiores répteis do mundo são os crocodilos de água salgada. Da É Austrália. aqueles que comem Da gnu. Austrália. Meu amigo, Austrália. você vendo... Não, pô, você vendo a luta de um tubarão com um Contra um crocodilo, você muda sua Você- perspectiva de vida. Eu acho que isso é um Johnny. jogo de Play 2. Ei, Johnny. Mas eu acho Ei, que é Johnny, interessante você- essa questão do. Você percebe que você tá na Austrália, né? Você, caramba, Pois é. eu tô na Austrália. Mas essa questão de ter animais exóticos não é só nos Estados Unidos, em outros cantos. Eu vejo muito com essa questão de ter o poder. Tipo assim, como é que eu vou mostrar que eu tenho status com carros? Tipo, aí eu quero ter o melhor carro. Eu não quero ter um carro do ano. Eu quero ter o carro ou mais diferente. Algumas pessoas querem o carro mais diferente, mais chunado, um carro antigo, ou um carro mais potente, aquele carro exclusivo que tem. Tipo, algumas pessoas são com roupas, eu quero ter a roupa mais extravagante, eu quero ter joias, eu quero ter aquela camisa do gordinho do outfit, que só 10 pessoas no mundo têm, gastar 10 mil dólares numa roupa, numa parede de roupa, essas pessoas querem ser diferentes de alguma forma. Inclusive, que a gente tem recentemente, lembrando que o cara que tinha uma Naja, sim, que foi picado por ele, O boy lá de Brasília. E quando aprenderam a história da Naja, tinha outras cobras venenosas, que não tem aqui no Brasil. Foi bom você citar tubarão, inclusive. Uma pessoa tem um tubarão em cativeiro. Não, então, é bom até você citar isso, porque isso também é falado na série, e a série explica contextualiza esse fenômeno que acontece, psicológico, hormonal e de várias formas, tipo, do porquê esse pessoal adquire esse basicamente uma parada que é viciante. Exatamente. É viciante. Tem cara lá, tem parte no documentário, né, Arthur, que o cara chega lá e diz: essa já é a 5ª vez que eu venho essa semana. Tipo, o cara gasta $7 mil. O dinheiro da vida dele. O dinheiro da vida dele pra visitar. Pra ir todo dia brincar com o gato, com o gatão, né? Porque o gato é foda. É isso. Aí tem uma personagem. Aí tem uma personagem lá que ela tipo, tenta colocar uma lei para impedir a posse de animais. Principalmente os tigres, né? E ela tem um santuário mas enfim. Ela chega como pagando de heroína, mas quando você vai cavar a história. Ela é pior que tudinho. Eu não assisti o documentário, mas eu já acompanhei podcasts, vídeos sobre ele.
E Você tem uma raiva, inclusive aqueles vídeos que você disse que via de tigres e Muitos leões deles são brincando dela. com caixas, são dela. Muitos São deles dela. são dela. Você nem imaginava. Eu já tinha visto esses vídeos que você falou. Depois que eu vi o documentário, tipo, Linkou. cruzou lá, clicou A exatamente. cortina caiu, o vidro quebrou. Foi como um vídeo que eu tinha visto que eu mostrei que era de um vídeo daqueles cachorros. Que eu esqueci a raça deles. Salsicha, né? Dachshund. Isso. Brincando com um leão chamado Bone Digger. Que esse leão era do zoológico desse Joe Exotic. E aparece o Joe Exotic e aparece um dos cuidadores dos tigres nesse vídeo. Aí depois. Isso eu tinha visto há muitos anos atrás. Aí depois que eu vi esse documentário, eu vi, caramba, tá aí a história escrita que aconteceu. E você vai entender o porquê eu fiquei em choque quando você assistir a série. Porque isso também envolve. Olha, é uma série documental que envolve política, envolve assassinato, envolve Intriga, traição, intriga, envolve Eu vi. corrupção. Eu vi o trailer honesto, aquele honest trailer disso aí. Eu não assisti o documentário, só vi o honest trailer, tipo, não, é sobre tigres. Mas envolve polícia, envolve monogamia, envolve tráfico de drogas. Minha nossa, só falta coisas parece muito maior do que Não, aparenta. Tem seita. E tem uma seita lá dentro. Minha nossa. Tem uma É seita quase um lá dentro. episódio de Red Dead Redemption, aparentemente. Mas. Não, pô, é um episódio de Rick e Morty. Não, você falou, o bicho, o Joe Exotic, ele parece um cowboy da vida moderna, pô. Ele anda armado de cima pra baixo, tá ligado? Com coldre. Fica fazendo o vídeo dele atirando. O bicho, ele fazia lives todos os dias pra falar mal dessa mulher, que era a Carol Baskins. Ele foi preso, isso aí, você já começa assistindo isso sabendo disso. Ele foi preso porque ele encomendou o assassinato dessa mulher, tá ligado? Primeiro episódio. O bicho tá preso, pô. Tá preso. Por quê? Porque mandou matar fulano. O bicho é o dono do zoológico e mandou matar fulano. Aí, agora assista a série inteira pra entender, tá ligado? Meu irmão, e vai piorando. E documentário faz muito isso, né? E vai pior. E documentário faz muito isso. Ele apresenta um fato, aí agora vamos explicar o porquê esse fato chegou nesse ponto. Mas vai piorando. É uma coisa muito normal, assim, tipo. Mas vai piorando. Eu não consegui maratonar essa série, por quê? Porque eu tava me sentindo mal. Eu tava assistindo o episódio, caramba, velho. E eu até tinha falado pra Johnny, um pouco antes de começar a assistir essa série, eu tava falando, cara, seria massa ter um tigre, né? Depois que eu assisti essa série, eu não. Mas é porque. Leon só assistiu porque quando vocês estavam falando disso, eu lembrei dessa série e falei, assiste isso aí. Eu vou lembro assistir. Aí quando eu fui ver, não é pra eu ter um tigre, não. Apenas não. Nunca. Eu acho que se falar mais acaba estragando a experiência. São 8 episódios, né? O 8º episódio, ele é tipo a DLC, o extra. Porque eram 7 episódios, só que fez tanto sucesso que eles fizeram o 8º episódio depois que a pandemia já tinha começado, através de uma live, digamos assim. Com as pessoas que participaram dessa história maluca. Vale muito a pena assistir. Para meio que desligar e ver como a vida é louca mesmo, como a vida é mais real que a realidade, como o pessoal diz assim, como diria o título do episódio. E é isso aí. Vamos falar então do próximo. Eu acho que eu já posso puxar um documentário que eu vou falar. Porque que ainda é sobre animais, né, Johnny? Exatamente, envolve animais. Só que antes de fazer a ponte pro meu, já que a gente sai dos animais silvestres para animais domésticos ou domesticados. Só um minuto, eu vou ter que sair rapidinho, viu? Porque o cachorro tá lá aqui demais e já tá tirando meu juízo. Só um minuto. São os animais. Falando nisso, a gente fica naquele dilema da questão do zoológico. O zoológico, ele tem um apelo científico de estudar, de preservação, de muitas vezes de conservação animal, mas também tem o fator de exibição, porque é o que acaba trazendo recursos para o zoológico acabar se mantendo. Se não, viver só de ciência, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que é meio complicado. Balela, né? Balela, né?
Uhum. E Falando um pouco sobre o que você tá falando, Johnny, no documentário ele fala que ele gasta mais de $1 milhão só com a alimentação dos animais. Ou seja, ele tem que ter aquela renda, porque o governo não vai fornecer, e ele tem que ter aquela renda. E um dos episódios até comenta, teve um cara que tinha 30 tigres e ele foi preso por alguma coisa, e ele simplesmente abriu as jaulas e largou os tigres. Os tigres saíram. Aí tiveram que matar os 30 tigres. Não, aí tiveram que matar, porque a cidade não tinha condições, não tinha onde é que a gente ia botar os tigres? Não tinha como, aí teve que sacrificar esses 30 tigres, porque a cidade não tinha, porque é uma cidade interior, isso geralmente é uma cidade interior, as brenhas, não tem controle de animais e tal, aí é muito perigoso isso, porque você não sabe se, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso, se seu vizinho tem um tigre. Pode ser que tenha, tá? Isso. Voltei. Desculpa aí, o cachorro tava fazendo as horas da bexiga, eu não tava nem conseguindo Tem nada, processar. não. Não, sem problema. Eu só fiz um adendo com relação à manutenção dessa vida selvagem em cativeiro, porque faz uma ponte do que eu vou falar. Aí eu fui e trouxe a questão dos zoológicos que tem o fator exibicionista, mas também tem o fator científico de pesquisa e de manutenção da espécie. Mas para eles poderem fazer esse trabalho, eles precisam de recursos, e o recurso mais fácil do zoológico é a exibição. Aí Leon falou que isso é abordado na série, por conta de que tem muito gasto. Se lembra, Arthur, que tem uma parte lá, tinha um cara que foi preso, aí os gatos, ele simplesmente abriu os portões e deixou os gatos saírem. Aí como era uma cidade pequena, não tinha condição, tiveram que matar todos os tigres, porque eles não tinham condição de... Foi o momento que a lágrima escorreu aqui. Caramba, isso é retratado sim durante o tigres que mataram. Bicho, eu cuido de 22 gatos e eu sei o quanto de renda, da minha renda, eu dedico a isso. E é um valor alto de ração, de areia de gato, de médico, de tratamento, de mimos, tudo aquilo eu gasto muito dinheiro. Eu tenho certeza que cuidar de um tigre só, puta que pariu. Dá muito mais do que esses 20 gatos. Tudo. Não, eles relatam lá na série o quanto cada um deles gasta para manter um tigre desse, né? E mostra as outras artimanhas que eles se utilizam para isso. Tipo, principalmente Joe Exotic, ele o que é a situação mais precária nesse sentido, assim, né? Mas enfim, é bom você ver o que ele fazia para resolver esse problema aí sobre a alimentação, né? De grandes felinos. E falando de alimentação de grandes felinos, de animais criados em cativeiro, o documentário que eu trouxe aqui para o episódio envolve animais também. Só que, diferente da alimentação deles, é a nossa alimentação. Eu vou falar do Cowspiracy, que foi um documentário que ficou famosinho quando saiu, lá em 2014. E ele também saiu na Netflix. A Netflix, eu acho que é o celeiro dos documentários, do mais fácil acesso de documentários. E o Cowspiracy, ele aborda exatamente isso. Como a alimentação humana, como como a criação de animais para pecuária, para alimentação, é prejudicial tanto para eles, quanto para a gente, quanto para o planeta. E ele o que não deixa de ser verdade, mas foi como eu falei bem no início da introdução, ele é extremamente politizado e tem uma bandeira bem fixa de que a alimentação carnívora ou onívora é extremamente prejudicial. Então ele prega o total veganismo, nem um vegetarianismo. Ele prega que deveriam ser abolidas qualquer... Pode falar. No caso, o veganismo, ele defende inclusive até o fato de não consumir os produtos da escravidão de animais, como o mel e os ovos, no caso, né? Acho que era isso que você estava querendo. Exatamente.
E o trueza mesmo é aquele que você não pode nem usar, por exemplo, produto de couro. Isso. Não, então esse é o vegano, porque se você não consome nada vegetal, nada de animal Você para não alimentação, fomenta essa indústria. Não, e ainda você é tem. vegetariano. O vegano é justamente aquele que Mas ele Não, não, e ainda não tem. consome nada desse tipo de origem animal. Não, mas Entendeu? ainda tem. isso em roupa, Isso em ainda vestuário, em produto de É. limpeza. Mas Existem calma, isso ainda tem a gradações. questão, por exemplo, cosmético que usa rato como laboratório. Isso. Isso, E também tem a questão é o famoso cruelty usa- free, o livre de crueldade. Não, Isso. e também usar, por exemplo, corrida de cavalos, os caras são contra também. Vaquejado, essas coisas. É qualquer uso de animais para ações humanas. Não importa se é só alimentação, vestiário, força de trabalho ou teste de laboratório. E existem gradações de veganismo, mas até alguns veganos criticam essas gradações. Tipo, se você é vegano, você é vegano. Se você não é vegano, você é um consumidor de carne safado. Se você é um vegetariano, um ovo-lácteo vegetariano, você é um consumidor de carne e você tá fomentando essa indústria de carne. E o documentário trata exatamente sobre isso, sobre os malefícios que toda a produção de carne traz para vamos dizer, para o globo. Tanto a questão de crueldade, a questão do desmatamento, que está bem vigorando aqui no Brasil. E a gente sabe que o desmatamento, a principal motivador do desmatamento, principalmente da Amazônia... Agropecuário. É a agropecuária. A criação de pastos. Ou soja para alimentar vaga, ou soja para alimentar a criação, ou espaço para criar próprio pro gado. Tem isso também, porque não é só o espaço do gado em si, é também a monocultura que sustenta essas criações. Um outro problema que existe na criação de animais também, do animal farming, né, que é o que você está falando, que é, pelo que eu entendi, esse Cowspiracy, pelo próprio nome, se foca na parte das vacas, né, mas essa pandemia global que estamos vivendo hoje e outras que foram vividas e que a humanidade vai viver, sempre vai vir uma doença de um animal justamente por causa dessa prática de consumo de animal farming. Por quê? Porque esses vírus que nos atacam nessas pandemias vêm justamente de um animal que é criado em condições muito ruins, extremamente precárias, vivem recebendo antibióticos, tomando antibióticos para ficarem mais fortalecidos, e isso cria vírus e bactérias cada vez mais fortes, mais resistentes. A biologia animal deles é muito mais parecida, mais próxima da nossa biologia. O corpo é 99% similar ao ser humano. É mais fácil você adquirir um parasita ou uma doença de um animal do que de um vegetal. Tanto pela biologia, as doenças de vegetais não nos prejudicam diretamente, mas prejudicam, vamos dizer, economicamente. Uma ferrugem que dá uma plantação. Tipo, acaba com a plantação, mas se você comer aquilo dali, você muito provavelmente não vai ficar enferrujado. Você não vai ter um grande malefício, só econômico. Diferente de, tem uma vaca louca ali, eu vou comer aquilo dali, eu vou ficar louco. Exatamente. Sem falar que a doença da vaca louca, muita gente não sabe, mas a vaca louca era uma doença que afetava as criações de gado e foi causada porque começou a fazer uma prática de você tinha que suplementar a alimentação das vacas. Aí você começava a usar produtos de origem animal para suplementar as vacas. Então, você fazia farinha com base em osso de vaca para alimentar as vacas. Então, você estava indiretamente fazer que animais herbívoros se tornassem carnívoros. E o que acontece? Canibais, E, tipo, se uma vaca contaminada estava presente na farinha, as que consumissem também iam ser contaminadas, então acabou gerando um problema muito sério por causa disso e tal. Ninguém aqui é especialista em agropecuária, ninguém aqui trabalha com isso. Que, tipo, aquela coisa assim, mas o animal é quase aproveitado, conhecimento comum. O animal é aproveitado em todos os aspectos de tudo. Exatamente. Então, por isso que existem inúmeros mercados que dependem
do consumo e da escravidão de animais, e é por isso que é tão difícil lutar contra esse tipo de crueldade, porque a base da sociedade tá muito forte em cima disso. Isso. Principalmente, não só por causa da questão da alimentação, mas também A força motora do eletrodomésticos, trabalho. força motora do trabalho. Ou qualquer coisa, é só você imaginar uma vaca. Você vê aquele mapa que tem no açougue, aquilo dali é só da carne. Mas você vê que eles aproveitam ossos, Isso. tutano, o chifre, Pele, couro. pele, é o couro, Se usa o leite. osso. É só você ver Eu que tenho- aqueles eu dominó eu de tenho- osso. Eu tenho um colete de couro aqui que provavelmente esse couro foi de uma vaca que nasceu há não sei quantos anos atrás, que ela tá aí. Ou seja, Essa já semana é. minha sogra comprou fez uma encomenda ela tem uma hortinha, ela fez uma encomenda de esterco pra hortinha dela. Ela comprou 40 quilos de adubo. Tá vendo? bexiga. Até a bosta da Ah, vaca é aproveitado. aproveitado. Ele é um animal economicamente muito Versátil e lucrativo, aproveitado. muito versátil Lucrativo. isso. Fora que hoje eu comi bife no almoço, então eu tô me sentindo mal agora com esse É só momento. você ver a questão Eu também. dos nuggets, questão da galinha, que também é muito aproveitada, a questão da pena, A do galinha bico, lixo. dos ossos, Galinha dela mesma, da carne. Os pin... Não, é só você assistir o vídeo dos pintinhos jogados no triturador, pô. Aí isso é um Você clássico, nunca vai história. querer comer uma salsicha, pô. Não, isso aparece lá no Conspiracy. São levadas crianças para mostrar como é feito o nugget. Pintinhos são jogados lá no moedor, no triturador. Eles vão com pele, com osso, com tudo. E eles viram uma pasta cinzas que você olha. Ninguém comeria aquilo em sã consciência. Mas é colocado tempero, elemento X, e aparece as meninas super poderosas chamadas Nuggets. E as crianças, depois que vê o Nugget pronto, esquecem. Tem aquela imagem tenebrosa e Jamie começa a Oliver, eu devorar. acho que é Jamie Oliver, ele fez esse experimento. Ele botou Isso. como é que fazia os nuggets. Aí as crianças chiaram, meu Deus, que nojo, que horrível, tal, não sei o que. Quando tava pronto, fritinha, a criança, eu quero, me dá um ketchup. Esse Conspiracy, ele tá naquela linha de documentários que querem criar uma conscientização, mas que também tem um viés político. É que nem aquele Super Size Me, que o cara lá se alimentou de Big Eu ia Macs. até falar dele. Eu até ia comentar ele quando tava falando isso. Documentários que você vê que tem um viés claro de que ele quer dizer, essa prática é ruim. O Super Size Me, falando brevemente, a gente vai discutir ele aprofundadamente, só explicar. Super Size Me, aqui em português, Super Size Me, a Dieta do Palhaço, acho que foi o primeiro documentário que eu vi em TV aberta, que ele passou, na época, acho que passou na Band, SBT, uma coisa assim. E era um cara que ele disse, eu vou passar um mês da minha vida comendo McDonald's. Eu gosto do McDonald's. E aí ele fez uns exames antes, fez um check-up completo de saúde, e depois todas as refeições dele, café, almoço e janta, até lanche, ele só comia McDonald's. E é um mês ele comendo, ele viaja o país, ele entrevista pessoas que também têm essa dieta e tal, e o documentário no final mostra os impactos na saúde dele de ter só essa alimentação, assim, é uma coisa bem chocante, na época foi muito falado, sim. Porque nos Estados Unidos, aqui nem tanto, aqui é até comida relativamente barata, mas lá nos Estados Unidos, comida saudável é muito caro. Então lá tem, tipo, refeições de $1. Tipo assim, eu não consigo imaginar. Lá pior ainda, aqui comida saudável é mais caro. Se você vê aquelas coisas, tem menos sódio, tem mais fibras, tem menos açúcar, ele é mais caro do que o que não tem. É só você ver, comparar o preço de um arroz branco e um arroz integral. Lá tem a questão da real food, que tipo é um alimento não manipulado, não montado. Que é de verdadezinha. Que é de verdade, é literalmente carne de verdade, vegetal de verdade. Porque tem uma porcentagem de quanto a comida precisa ser verdade, assim, tipo, quando fala de verdade, quer dizer, sem aditivo, sem coisa assim, tipo, é milho mesmo. Não é milho, mas uma pasta base feita com, sei lá, argamassa. Eu não tenho a mínima ideia, porque não compro na Real Food. Mas é isso, esse padrão de consumo. Não, esse padrão de consumo assim, bizarro. Falando desse negócio de real food, o grande exemplo é presunto, né, que eles chamam lá, presuntos e apresuntados, que na verdade é a carne que estragou,
Aí eles simplesmente reprocessam aquela carne Sim. e vendem como presunto. Mete- Ou seja, mete- você tá mete sódio, comendo mete sódio. isso. Você tá comendo a carne Pra não estragada. estragar. É aquela estragar. mesma coisa quando você vai num. Falando em Conspiracy, quando você vai num rodízio de carne e tem aquele. Ah, você quer picanha no alho? Isso. Normalmente a picanha é de ontem, que a pessoa passa Cheia um de alho pra alho, ficar, tá pra ficar passado. mais suculenta, deixar de estar borrachuda e foi requentada e passado. Então fujam. Não só Fica a recomendação aí do podcast. Fujam de picanha no É, alho. o alho Bom- tira, bom saber, o alho bom tira, saber. o alho sabia tira dessa. o cheiro forte de carne velha. Isso. Entendeu? E Ele dá uma esconde maciada também. e dá uma maciada também. Aí por isso E eles só fazem isso. digredindo mais um pouco, né? Os temperos, as especiarias eram tão importantes antigamente justamente por causa disso. Para ele aumentar a tempo etapa de de- consumo de uma de- comida, o tempo de A vida útil é considerada como a vida um útil. fator. É que nem as salmouras. Não tinha As geladeira salmouras surgiram antigamente. exatamente disso. As salmouras eram para conservar as coisas, ou a desidratação. E voltando para o documentário, fazendo essa ponte, é só lembrar que muitos veganos, por conta dessa adaptação do mundo da carne, que eles estão acostumados com o umami, que é o gosto da carne, tentam adaptar o vegetal tacando o tempero. Então, isso acaba aumentando níveis de sódio no sangue. Muitos vegetarianos, eles têm que dar entrada em cardiologistas por conta de problemas do coração. Então fica essa atenção aí também, porque o vegetarianismo não é sinônimo de vida saudável. saúde. Isso. Não, exatamente. Não, o pessoal até fala assim, não, o vegetariano tem peso, é abaixo do peso, não necessariamente. Não assim como o vegano necessariamente. também não. Assim como quem só come carne não está acima do peso. Teve um fator engraçado comigo. Eu fui fazer umas compras. Mas tem uma questão. O cara que sempre foi, ou seja, desde criança, tem um fato científico muito interessante isso, depois vocês podem até pesquisar. Uhum. Essas pessoas normalmente não morrem de ataque cardíaco. Se elas forem acostumadas a comerem desse jeito, né? Desde criança. Porque se você parou, tipo, depois dos 40, aí pode ser que dos 40 para trás mudou o seu coração a ponto de. Enfim. Que foi muito engraçado, assim, eu falando nisso, Por eu exemplo, lembrei de uma coisa. Rapidinho, Léo. Só pra Pode falar. fazer essa ponta. Pode falar. Eu fui fazer umas compras aqui no supermercado, já faz um tempo isso. Aí chegou um senhor, que ele era obeso, ele era grande e bem largo, bem gordo. Corpulento. E eu tava na seção de macarrões instantâneos. E esse senhor veio falar comigo, ele disse, eu sou vegetariano, parei de comer carne. E ele pegou uns 10 cup noodles de legume. É aquela coisa, eu vou trocar aqui 6 por meia dúzia. É complicado. Tem essa questão, que eu queria falar essa questão do ataque cardíaco, por quê? Porque teve um artigo científico que eu li, que eu já fiz o desafio dos 22 dias vegano e tal. Aí eu fui pesquisar sobre, aí com curiosidade, e eu caí no artigo científico da Science, que eles investigam, por exemplo, vamos lá, vamos soltar a curiosidade. Quantos ataques cardíacos leões possuem na vida? Assim, tipo, não existe ataque cardíaco em leões, tá ligado? Eu achei isso impressionante. Eu nunca pensei, mas leões não sofrem ataque cardíaco? Não. E eles descobriram que esses animais que são carnívoros, leões, tigres, os grandes gatos e tal, eles não possuem ataque cardíaco, porque a gordura da carne que eles consomem é totalmente processada pelo corpo deles e não soma placas no coração. E outra coisa, é um baixo índice de gordura. É um baixo índice de gordura, que é uma gordura boa. Não é nem isso. Não é isso não, pô. Não é só isso não. Não, eles processam toda a gordura da carne. O corpo deles é feito para comer carne. Inclusive, os veganos que dá planta pros gatos vão tomar no cu vocês. Desculpa aí. Porque tem gente que, inclusive, quer forçar isso, eu já vi, cara, que já matou os bichos de estimação, que, tipo, quer forçar o seu bicho, que é carnívoro, às vezes onívoro, mas quer ser uma dieta vegetariana, e ele não tem o corpo preparado para isso. Eu já vi um caso até mais extremo,
Um Que cachorro foi um já é casal onívoro. Um gato na não. Austrália, um casal na Austrália, que eles foram presos, inclusive, foi porque o filho dele morreu de inanição, porque eles eram veganos e eles não queriam amamentar a criança. Tipo, chega um nível da piração, assim, Tem fator. O veganismo, ele tá atrelado mais a fatores de moralidade do que de saúde. Foi que nem a Alexia que falou no chat. Tudo tem que ser moderação. Isso foi o que esse eu acho que isso que é documentário importante. falou, se comunicou comigo. Eu não, tipo, abandonar a carne e tal, mas dar uma diminuída. Na época que eu assisti esse documentário, eu tava comendo uns 10 quilos de frango por mês, por conta que eu tava numa alimentação mais hiperproteica, na época que eu jogava. Aí eu vi que, não, eu não preciso disso, eu posso compensar com outras coisas. E o que Arthur falou me lembrou de uma coisa. É só lembrar que a gordura trans, ela é originária de vegetais, não de animal. E o fator de leões, eles... é melhor você consumir um carboidrato, vamos dizer assim, gordura do que carboidrato. Porque carboidrato, mesmo que ele é bom de absorção, ele queima rápido, mas ele também é armazenado muito mais rápido. Existe um documentário na BBC, eu não vou me lembrar o nome agora, e é um documentário de um episódio só. Fat vs Sugar. Fat Isso. vs Sugar. Fat Dois irmãos gêmeos. Os dois são gêmeos, os dois são médicos. Isso. Aí um mora nos Estados Unidos e um mora na Inglaterra. Aí é muito bom esse documentário, tem 40 minutos. E é tipo assim: ele vai. Porque eles dizem que na América o grande vilão é. O açúcar. Um dos dois, eu não lembro. Um o vilão é o açúcar, o outro vilão. Um é açúcar e o outro é gordura. E eles, tipo, vão fazer uma dieta muito forte em açúcar e o outro vai fazer uma dieta muito forte em gordura, em coisas com gordura, proteína e tal. E eles passam um período de tempo com essa dieta altamente concentrada nisso e ver os efeitos. E o mais curioso nenhum dos dois engordou. Na verdade, os dois emagreceram, só que emagreceram de forma diferente. É muito curioso de ver o efeito pontual no corpo de cada uma das alimentações. Por exemplo, em açúcar, quando você está fazendo um exercício, ela é absorvida muito rápido, então dá aquela energia, dá aquele ímpeto muito rápido. Já a gordura, ela é mais lenta, mas ela também passa mais tempo no organismo. Enfim, esse balanceamento é interessante. Existem inúmeras dietas para diferentes organismos, porque vai muito do organismo de cada um. Isso. Entendeu? Essa questão da dieta. O equilíbrio, geralmente, ela é importante. Para você ir para uma dieta totalmente vegana, você tem que já passar por um processo de readaptação, primeiro ser vegetariano, e você não pode simplesmente pular para essa fase. Eu tenho consumido menos carne ultimamente, tanto que essa semana, boa parte dela eu vou comer. Minhas refeições, boa parte delas vão ser veganas, 80% das refeições. E eu gosto de comer, me sinto bem fazendo isso. E eu acho que existe também um preconceito muito grande em cima desse tipo de alimentação. Mas, porque né, também vira politicagem. Hoje em dia tudo vira politicagem. Tu é vegano, tu é um abraçador de árvore, tu é esquerdopata, então vai lá brigar por Lula livre. Que é o meu caso, entendeu? Que é o meu caso. As pessoas extrapolam uma coisa com outra, se mistura alho com bugalho, assim. Isso. Mas assim, eu acho que esse documentário, ele tá na minha lista para assistir. Eu não assisti ele também, não. Justamente por causa justamente dessas questões políticas, porque para mim é muito interessante você observar justamente esse tipo de coisa, de como o capitalismo se aproveita justamente Ele é bem sensacionalista. Ele é um documentário bem panfletário mesmo. Ele sim. Propaganda. Propaganda mesmo. Se alguém quiser usar. Vegetarianismo é coisa de esquerda, pode usar esse documentário. Mas eu acho interessante esses documentários que eles pegam uma coisa que é o normal da sociedade, tipo, por que isso é o normal? E ele começa a discutir o impacto daquilo. Tipo, você não vai ver isso num filme. Dificilmente você vai ver isso num filme. Ou tipo assim, no máximo... Sutil, né? E é porque o filme ainda precisa de tratativos. Eu quero discutir o vegetarianismo, mas tem que ter o romance. Tem que ter o dilema. Tem que ter o triângulo amoroso e o vilão.
Eu acho que é interessante Quando isso. um Quando você documentário discute- você vê que o vilão somos nós. Tipo, tem um Michael Moore, tem um documentário do Michael Moore que eu acho muito interessante, que É muito bom. SOS Saúde. Tem vários dele, tem É o muito de bom. SOS Saúde, que é muito bom, que ele fala da saúde dos Estados A Unidos. gente- Eu acho que é a bem gente- interessante isso. A gente tem que fazer um logo daquele, só dos Leão. documentários de Michael Moore. Ele entrou bom. na fila de autores que precisa de um episódio só pra ele, junto com... Vamos já dar seguida então, porque a digressão já tá começando a tomar Já conta tá, a do- gente do- começou de falar de do vaca, a negócio gente tá aqui falando de já. coisa assim. Então, Léo, qual é sua obra que você vai falar? Eu trouxe um negócio mais pesado dessa vez. No último Logos, eu acho que eu trouxe o negócio mais leve, né? Foi Steam Boy, que era uma aventura clássica, tipo Star Wars. Agora eu vou trazer talvez o mais pesado aqui dos Como diz a música do Matança, agora é pé na porta e soco na cara, né? Agora é pé na porta e soco na cara. Que é A Guerra do Vietnã, segundo Ken Burns, né? É o documentário. O nome do documentário é só Guerra do Vietnã. Ela, até ano passado, quando for assistir esse documentário estava na Netflix. Eu fui ver hoje e vi que não está mais. Mas ele tem... Falar. Esse pra ter ideia, 96% no Rotten Tomatoes. Caralho. Esse é o considerado melhor documentário da Guerra do Vietnã de todos os tempos. Especialmente porque... Melhor que Apocalipse Sinal. Melhor que Apocalipse Now. Apesar do Apocalipse Now ser um filme, não um documentário. Mas é tão real quanto a realidade. Não vamos enganar. Mas não é nem o Apocalipse Now. É o documentário que é feito sobre o Apocalipse Now. É melhor que o próprio filme. Isso. É melhor que o próprio filme. Mas sem as digressões logo no começo, né? Esse Ken Burns e a Lynn Novich, eles trabalham muito tempo juntos. Eles já fizeram vários documentários. E eles passaram 10 anos, ou seja, 10 anos, fazendo esse documentário. Esse documentário, ele tem 8 episódios, eu acho, ou é 10. Acho que são 8. E ele trata desde o começo da Guerra do Vietnã. Mas aí, o começo da Guerra do Vietnã é o começo mesmo, desde o século XIX. Porque a gente pensa que a Guerra do Vietnã começou em 60. Começa na verdade, com os Estados Unidos versus Vietnã, né? Não esquece dos franceses, dos soviéticos, todo mundo do cabaré que veio antes. Mas a França dominou o Vietnã no século XIX. E desde aquela época, o Vietnã está tentando se libertar. E se você assistir esse documentário, você vê que os franceses são até piores que os americanos fazendo merda, tá ligado? É só lembrar que todo fato histórico tá interligado com outro fato histórico, não é tipo, Guerra Fria, Start, exatamente, Guerra surgiu do do Vietnã, nada, né? Start, Guerra da Coreia, Afeganistão. É uma cadeia de acontecimentos, né? É uma cadeia de acontecimentos. De acontecimentos da história mundial. É muito mais FIFA, que é sempre um é a sequência Final Fantasy, que é completamente descontextualizado. Isso. A história do mundial é FIFA. Eu estou muito orgulhoso dessa frase. Meu Deus do céu. Mas continuando. E esse documentário ele tem 79 entrevistados. É o documentário com o maior número de entrevistados da Guerra do Vietnã. Só que dos 79, um terço, aproximadamente 20 e poucos, um terço é de vietnamitas. Então ele não só escutou, como o Jansen disse no começo, ele não só escutou o lado dos americanos, ele escutou ex-soldado do Vietnã do Norte, ex-Vietcong, ex-espião Vietcong infiltrado no Sul. Ele pegou todo mundo. Sobrevivente a ataque. Tem uma menina que é daquela foto clássica, que ela tá pegando fogo na palma, e ela é sobrevivente, ela aparece no documentário. Caramba. Cara, e se você vê, é um negócio muito, muito, muito... Por que a Guerra do Vietnã é tão discutida? Porque foi a guerra, até hoje, foi a guerra que foi mais coberta pela televisão. Era a galera morrendo lá no Vietnã e de noite você vendo na notícia, no seu jornal dentro de casa. Eu acho que foi a primeira que tem isso, assim, um apelo midiático de você ver ele em tempo real, porque a Segunda Guerra não teve isso, a Guerra da Coreia que na Coreia também não, assim, tipo, foi a primeira conflito armado, assim, né, da primeira história, guerra, tipo... o que não existia tecnologia para isso também, né? Não existia não. tecnologia para que isso acontecesse. Existia. Mas não existe aquele documentário, jornalista de campo e tal. Exatamente. Certo.
Na Primeira Guerra Mundial foi documentado em filme Isso. também. Inclusive, tem um documentário que é de Peter Jackson, o diretor de Senhor dos Anéis, sobre Esse eu quero a Primeira assistir Guerra muito. Mundial. O da Segunda Guerra Mundial, que eu recomendo muito, é a Segunda Guerra Mundial em cores, que tá na Netflix. E é muito bom. Ele detalha passo a passo os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, com vídeos da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial foi muito documentada. Por quê? Os alemães, não só os nazistas, mas os alemães no geral, eles gostam de documentar as coisas. Eles são muito organizados. Então, tudo que eles faziam, eles documentavam. Então, tava tudo, muitos vídeos de Hitler, não sei o quê. Era tudo filmado, entrevista. O próprio marketing de guerra e tal. Não, mas caminhões assim, olha, veja, nossos valorosos guerreiros invadindo a França nessa época da Guerra Mundial, tem isso. Mas entenda, não é só propaganda, porque o americano também tinha propaganda. É mais uma questão de documentar para guardar nos arquivos. Eles fazem isso até hoje. Os alemães, eles têm esse costume de documentar. Isso é bom para não fazer as merdas que já fez antes, né? Inclusive em Nuremberg, quando houve o julgamento do Nuremberg, usaram muito essas documentações para dizer, olha, esse bicho fez isso, isso e isso. E os caras tinham orgulho disso, né? Porque os caras eram nazistas e gostavam de ser nazistas. Tem alguns caras que gostavam mesmo de ser nazista. Enfim. Mas voltando para a guerra do Vietnã. O que aconteceu na guerra do Vietnã, primeiro, todo mundo já tinha uma TV em casa, anos 60. Todo mundo tinha TV em casa. Segundo, quando começou a guerra, eles queriam, justamente como o Johnny disse, fazer uma propaganda pró-América, né? Então vamos gravar tudo e mostrar, olha, os nossos soldados aqui lutando contra o inimigo. E terceiro, a imprensa não recebeu restrição. Você não vê operações no Afeganistão, no Iraque, tão cobertos como você vê no Vietnã. No Vietnã, o cara tava a bala comendo e o cara tava lá filmando, mano. Inclusive, é a guerra que mais morreu em jornalistas. Mais de 200 jornalistas morreram na guerra do Vietnã. Mais morreu jornalista. E essa guerra, ela foi muito brutal. Sim. As estatísticas dessa guerra tornam a Segunda Guerra Mundial tipo um passeio no parque. Pra você ter ideia, em um país só, morreu mais de 1.500.000 pessoas. Numa guerra que durou 6 anos aproximadamente. Só o fato de muitos veteranos, e quando voltaram da guerra do Vietnã, começaram a sofrer de estresse pós-traumático, né, aquele PTSD, é gritante, por causa das táticas que eram usadas pelos Vietcong, no caso, como por exemplo... Tem um filme sobre isso, tipo aquele Nascido em 4 de Julho, que é com o Tom Cruise, que ele é justamente Oliver isso. Stone. Era muito comum... Inclusive, Oliver Stone é veterano da Guerra do Vietnã. O exército americano mandar o batedor na frente, só que era um terreno que eles não conheciam, não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. Quando a tropa chegava no batedor, tava o batedor na árvore, enrolado com um arame farpado, com a garganta cortada, com a língua. Puxa, que era a famosa gravata. Era a gravata. Era a gravata que eles faziam. Isso. Esse documentário eu recomendo para todo mundo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje morreu 140.000 pessoas em Covid. Na Guerra do Vietnã morreu 60. Então já morreu mais gente por Covid até hoje, né? Até hoje. É isso, hoje, né? No caso. Não, pode ser que depois. Até hoje de Covid, né? Não morreu. Mas de qualquer forma, já está dando uma travada assim, aí. Johnson, tu estás como um robozinho. Alô? Já está dando uma travada aí. Voltou. Minha conexão. Patrocínio da tele aqui. Voltei. Mas de qualquer forma, por exemplo, tem dados absurdos. Eu vou soltar um dado absurdo para vocês. Na Segunda Guerra Mundial foram lançados X toneladas de explosivos, sem contar as 2 bombas nucleares. X toneladas de explosivos. Na Segunda Guerra Mundial inteira foram 140 países lutando, 6 anos de guerra. Na Guerra do Vietnã foi soltado 7 vezes mais que isso. Caramba. Em uma estrada. Isso não foi durante a guerra inteira, foi em uma estrada. Que é a estrada Ho Chi Minh.
Lá ainda não tem um monte Restaurado. de minas não detonadas, bombas e tal. Isso, Tem uma área bombas lá e tal. que tem, tipo, mais minas por metro quadrado Do que população. Isso. Não Do que teve, não, teve população. não teve um caso que passava. Tem até um programa que eu gostava muito, que era Mil Maneiras de Morrer. O cara contando os fatos mais absurdos de pessoas que Esse aí morreram. é. Esse Um desses programa caras era mais Inclusive, era. real isso é que a um realidade, documentário. bizarro. Que inclusive isso é um Não, documentário então. também. Que um São desses casos era dramatizações de justamente casos reais. São É. dramatizações de fatos reais. de um pessoal que estava lá no Vietnã, dentro de uma casa que tinha sido cenário de guerra. Pra você ter noção, o pessoal tava brincando de roleta russa tomando uma. Tá ligado? Os Interessante. bichos estavam passando a arma e atirando É sempre, três sempre legal pessoas. fazer isso. Todo Eles dia a não. gente faz, né, Arthur? Todo dia a gente Não, faz. não, não. Aí eles. Não, com certeza, 100% A saudável, né? loucura, a Aí, loucura da galera. aí eles estavam passando a revólver. Quando zerou a rodada dos três, os três começaram a pular na cabana e ativou uma mina que estava lá há muitos anos, desde da guerra do Vietnã. E morreu todo mundo. Explodiu Minha Nossa nossa. senhora. a casa, no caso, né? Isso foi um desses E fatores que acontece até hoje lá no Vietnã e em todo país que passou por uma guerra. Como essa Mas o guerra. Vietnã é pior. Não, a guerra do Vietnã. Eu acompanho muito guerras e tal, não sei o que. A guerra do Vietnã é um absurdo. Chega ao ponto chega a ser um ponto de estupidez, porque fala também da parte política. Mas quando ele Isso, eu ia falar vai para a isso. guerra, ele fala da política inteira, inclusive como Nixon ia ter um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Não, você Vietnã. não. E o Vietnã. Só que o Nixon, para ganhar a eleição, ele foi lá e atrapalhou o acordo para que a guerra continuasse, porque a guerra continuando ele ganhava. Aí ele atrapalhou para depois ele assumir. Inclusive, isso é tudo gravado, tem as gravações do presidente ligando e tudo mais. Cara, tem uma outra Eu estatística acho, muito Leon, doida. onde é que que o Vietnã, ele foi a primeira guerra em que saiu esse maniqueísmo de nós somos bons, eles são ruins, e virou virou a guerra em sua essência. E como guerras não formam heróis, guerras sim formam túmulos, causam discórdia. Isso. E no campo da política, guerra é um ativo em que presidentes guerra é se um elegem. mercado. Guerra é um mercado. Guerra é todo. Ele Porque fala Nixon, sobre isso. foi com Nixon, foi com Bush 2, Bush 1, foi com Bush, Bush 2. 1 e Bush 2. Isso. Bush 1 e Bush 2. Trump E agora tava querendo arrumar treta. A guerra do Iraque foi totalmente política e televisionada. Já foi nos moldes da guerra do Vietnã. A guerra que teve Não, no a guerra do Iraque foi melhor. Por quê? Porque a mais imprensa televisionada, exatamente. Não, a imprensa só recebia o que eles queriam que ela Isso, recebesse. exatamente. Na guerra do Vietnã não tinha filtro. Os pedaços do cara apareciam na sua televisão. Aí o povo americano se revoltava. Tipo, caramba, isso é um ser humano, independente se for Não. vietnamita ou. Porque é muito bonito para uma guerra quando você. Morreu 30 mil inimigos. Mas. Quando você vê, é gráfico, é tipo, caramba. Sim, E nem só isso. Inclusive. É quando o inimigo ele é desumanizado. Desumanizado. Eles não são humanos, eles são monstros, eles comem criancinhas, eles estupram, eles destroem a cidade em que eles invadem. Comedores de criancinhas. Isso. E ainda tem o fator comunista na época. Que já era usado como uma forma de... Já quer falar alguma coisa? Né? Diga, Jansen. Não, essa questão assim da mídia, da representação, o quê? Quando a gente está lidando com imagem, a gente está sempre percebendo as coisas. A gente não vê as coisas como elas são. Alô? Oi, estamos ouvindo. Alô? Tá. Pensei que tinha ficado mudo aqui do nada. Não, acho que foi só Arthur mesmo que deu uma queda. Aí o que acontece? A gente tem essa percepção. E quando a gente vê que quem tá morrendo ali não é um soldado vietnamita. Quem tá morrendo é uma pessoa. O que acontece, por exemplo, hoje no Brasil? No Brasil tem a guerra contra o tráfico, por exemplo, no Rio de Janeiro, no país todo. Morreu tantas pessoas, vira estatística. Por isso que é tão grave as
de declarar, a polícia declarar guerra sobre o próprio povo, assim, tipo, que acontece em alguns cantos, no Rio de Janeiro, é gravíssimo os casos de descasos, tipo... Morrendo num trimestre 400 pessoas pela polícia. É absurdo, tipo assim, a gente vê E o conflitos povo achar armados que em isso é outros estatística países boa. que não morrem tanto no Brasil. Não, e a população achar isso uma estatística boa, tá entendendo? Essa estatística, a matemática da morte, que eles chamam, isso eles falam o body muito count. No Vietnã tinha isso, porque eu não sei como é que... Eu não tinha território para invadir, porque eles tinham medo de invadir e tomar bomba atômica. Na Vietnã tinha isso, né? Porque era uma guerra que eles chamam de guerra proxy war, que tipo, eu não tô lutando direto, eu quero lutar com a União Soviética, mas eu não posso virou robozinho agora. Lutar com em outro país pra, tipo, a gente arranca rabo. Aconteceu isso no Afeganistão, aconteceu em outros lugares e tal. Coreia, aí o que acontece? Cuba. Coreia, sempre foi tudo isso. Cuba, foi sempre essas tretas. No caso, e é o que acontece. Até a Venezuela mesmo, a questão com as Farc e tal, não deixa de ser. Essa guerra contra as drogas. Não se esqueça do Brasil. Mas no caso do Vietnã, tinha essa matemática, tipo, eles tinham que fazer uma escala pelo menos 10-1, né? Um americano para cada 10 inimigos. Esse body count realmente existia, a matemática da morte. E eles também praticavam outra matemática da morte, que era a matemática... Porque assim, geralmente a gente só conhece essa, mas tem uma outra matemática da morte que eles praticavam também, que era a de inimigos por civis mortos. Tipo... Carai. Por exemplo, era muito comum, depois que os Estados Unidos ingressou formalmente na guerra, era muito comum, isso tem no documentário, por exemplo, um Vietcong fugia para um vilarejo. Qual o tamanho do vilarejo? Tem 300 pessoas. Solta a bomba. Mata todo mundo. Cara, isso acontecia. Era um efeito colateral aceito, no caso. Era aceitável. Se fosse mais de 1.000, aí dá problema. Já era demais. 300 pessoas, dá para matar. Aí jogava uma bomba lá, ou mandava os marines para fazer o serviço, enfim. Fala, gente. Fazendo um paralelo, que é um caso completamente diferente, mas trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente não pode ver que o enfrentamento do Covid tem sido encarado pelos governos como uma guerra. Tipo assim, eu estou em guerra e, tipo assim, o tipo de medida que eu tenho que tomar é o tipo de body count que eu vou ter, tipo assim. Cara, o que eu vou ter que sacrificar. Foda. Para algumas pessoas, eu vou fechar tudo por algum tempo, eu vou ter um prejuízo de X prejuízo em dinheiro, e isso vai render X vidas. Mas se eu abrir um pouquinho, eu vou ter um prejuízo X, um X menor em renda, mas um X maior em mortes. E muitos governos, eu não vou falar de nenhum específico, né? Tipo Brasil, que não estão fazendo esse manejo, tipo, de forma alguma. É tipo, o que aconteceu no Brasil, o que me deixa mais revoltado, eu sei que é um assunto diferente, mas revolta do mesmo jeito, guerra, conflitos imbecis. Não tão diferente assim, que a gente tá fazendo a mesma matemática da morte. É revoltante isso, porque lida a vida das pessoas com números, porque morreu, no Brasil tá morrendo por dia 1.000 pessoas. Eu lembro, quando eu via na TV, morreu 300 na Itália, o espanto, o temor, as rezas. Hoje em dia, todo dia tá morrendo, há mais de um mês no Brasil, tá morrendo 1.000 pessoas por dia, e nada ser feito, porque é número. O pessoal desensibilizou. E as pessoas aceitaram, tipo assim, porque ninguém consegue mais ficar em casa, faz meses que a gente tá em casa, em isolamento, e a gente, tipo, mesmo quem tá conseguindo, ou não tá aguentando, ou tá furando de vez assim, tipo, eu tenho que visitar às vezes, eu tenho que visitar meu pai. Me perdoe. Ou eu tenho que ir no mercado e tal. Assim. Nesse quesito aí, eu só saio se for pra resolver. Eu entendo, mas é aquela coisa, você tá com condições de fazer isso, eu respeito quem faz, mas é muito sufocante pra quem tá, né, como você, que tá em casa. Eu também, eu só saio pra trabalhar e pra comprar comida. E é horrível isso, 4 meses que eu não posso simplesmente passar a tarde lá na minha mãe e não teve esse manejo, e a gente só tá morrendo pessoas e a gente naturalizou a morte. Eu acho que é um problema exatamente como a gente tá lidando com questão pandemia. A gente tá fazendo... Eu odeio comparativos de pandemia com guerra, porque guerra... não é um inimigo... Eu posso pedir trégua ao inimigo. Eu posso pedir trégua, eu posso me... Com a pandemia não tem. O comparativo que Jansen fez foi da matemática da morte.
É a cálculo de corpos. Se eu fizer essa política, se eu fizer essa atitude, quantas pessoas eu vou perder? Só que não é combatente, não é uma pessoa que se alistou para ir enfrentar um inimigo, fantasioso ou não. Não foi a pessoa, não quis aquilo. A pessoa está em casa, a pessoa pegou um ônibus e morreu. É horrível isso. Eu sei que muda um pouco o assunto da guerra do Vietnã, do documentário, mas eu acho que é isso. Porque às vezes documentários fazem a gente pensar e trazer um pouco daquilo para nossa realidade. E nem só para aquele objeto de estudo, objeto de apresentação do documentário. Eu acho que ele extrapola para outras coisas. Eles costumam fazer paralelos para nos atingir mais afetivamente. Com certeza. E quando eu falo que eu não gosto do comparativo de guerra, é porque na guerra a gente sabe que uma quantidade de mortes é aceitável. Ainda mais porque existe o voluntário, o alistado, que vai pra guerra pra matar e pra morrer. Infelizmente existe isso. Já numa pandemia ou num caso de surto de saúde, ninguém está disposto a morrer. E quando entra... Oi? Eu ia entrar no caso... Não, pode... Termine. Eu vou entrar... Fazer uma ponte disso aí. Pronto. Ninguém está disponível a morrer. Principalmente quando entra uma questão econômica em que existe o paralelo de vamos salvar uns CNPJs aqui, mas só que a gente vai perder uns CPFs aqui. E acabou, principalmente aqui no Brasil, aquele morte. Um CPF foi cancelado. Então... Já é cultural, pessoal. Já temos a morte como uma coisa isso como coisa normal, entendeu? Isso representa, eu lembro da discussão, tipo, teve a do dono do Madeira na época, o que são tantos mil mortos, não precisa fechar tudo, isso alguns meses atrás. E outra declaração do presidente da XP Investimento que ele falou, a gente já controlou a pandemia nas classes altas, então a gente já pode voltar aos negócios. Isso. Na guerra é isso, mas historicamente, quem gosta da guerra... Mas mais uma vez, no final de tudo, nessa história todinha, volta o embate de que é capitalismo contra o comunismo. Só volta sempre para esse discurso. O de cima sobe e de baixo desce. Enfim. Daqui a pouco eu vou ficar dizendo que a gente... Mas fazendo um paralelo que Johnny... Fazendo um paralelo ao que o Johnny disse aí, a questão dos voluntários, porque na Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos soldados que foram lutar nas guerras eram voluntários. Que eles queriam lutar porque a guerra era justa, na cabeça deles, né? A guerra era justa, nós fomos atacados, os Estados Unidos, no caso. Já na Guerra do Vietnã, não chega nem a 20%. Era tipo 10%, 15% dos soldados eram voluntários, o restante era draftado. E isso foi ao mesmo tempo. Isso é ao mesmo tempo que estava rolando os problemas sociais nos Estados Unidos. E ele fala sobre isso também, que tipo, a população dos Estados Unidos, vamos lá, 20% é negra. Aí, só que 7 vezes mais negros morrem do que brancos na Guerra do Vietnã. Por quê? Tipo, os soldados eram enviados para morrer. Os soldados negros e os brancos ficavam no quartel. Tem até um documentário sobre a divisão de soldados negros na Guerra do Vietnã, que esses caras são fodões, tá ligado? Tipo, no ponto de vista militar. Mas mostra que os caras morriam muito. Eu esqueci o nome do documentário agora. Mas morriam muito. Aí isso refletia no país. Eu acho, na minha opinião, eu acho que, fazendo paralelo de novo com a pandemia, parte da culpa do problema da gente é o modo como a imprensa tá lidando com isso. Ela tá abrangindo demais, tá muito abrangindo. Morreu tanto. Não, mostra o cara dentro do hospital morrendo, pra tu ver se a população a população na Guerra do Vietnã, a população se sensibilizou até com os vietnamitas, porque o cara chegava um soldado americano com lança-chamas e matava mulher, filho, pai, mãe. Então, tipo, o jeito que a imprensa retrata, é uma ferramenta do Estado também. Sim. Do jeito que a imprensa retrata a pandemia hoje em dia do Brasil, é muito fraco. As pessoas estão achando que tá tudo ok. Tá achando que tá tudo normalidade. Porque a imprensa não lida mais com dados pesados, com situações.
Enfim, tem eu as vou Vamos falar falar de de fumaça, coisas. né? Não vamos falar só porque antes várias de empresas, fechar. grupos de. Não vamos falar como vários grupos de marketing estão alinhados com o governo por subsídios milionários. Não é Silvio Não vamos Santos, a gente tá falar. falando de você. Se você Não ouvir vamos Silvio falar. Santos, eu tô profundamente decepcionado com você. Ah, com certeza. Não. Silvio Santos. Não tem a mínima E dúvida. só pra Fala encerrar, decepção, Léo, decepção. mais alguma coisa sobre o documentário sobre a Guerra do Vietnã? Cara, Qual é o nome dele? The Guerra do Vietnam Vietnã. War. É só Guerra do Ah. Vietnã. Como tem vários, você põe que é a de Ken Burns. Ah. Mas eu recomendo profundamente. Tipo, esse documentário, vamos dizer assim, é um documentário que serve para qualquer guerra. Porque isso que aconteceu na Guerra do Vietnã aconteceu em todas as guerras, só que a escala foi maior. Foi exatamente E eu com recomendo relação a muito. isso, Leon, que tu falando da relação dos negros na guerra ou dos voluntários, aí eu me lembrei Isso. de outras guerras bem mais antigas, de séculos anteriores. Aconteceu na Guerra do Paraguai aqui, na Guerra de Independência, na Guerra de Secessão lá dos Estados Unidos, onde foram o alistamento de negros, na época que eles eram escravos, era moeda de troca de liberdade para eles. Isso. E muitas Isso. vezes não cumpridas. E a maioria das guerras do passado, a maior parte da população era voluntária. Isso. Essa guerra do Vietnã foi muito baixo, assim. Pelo índice de fator voluntário. nacionalista, patriótica, de vamos defender a nossa nação. Nossa nação. A nossa Nós somos liberdade. atacados, essas coisas. Nós somos Na guerra do irmãos. Vietnã, os Estados Unidos não foi atacado. Ele foi lá para resolver uma cagada que a França fez. Basicamente, para encerrar aqui a minha parte, basicamente o premier francês, lá o primeiro-ministro, era o presidente, na verdade. Ele chegou para os Estados Unidos e disse: não, a gente tá com problema no Vietnã. Aí, acho que era quem, rapaz? Era Kennedy. Era Kennedy e disse: certo, resolva sua merda. Aí a França: não, a gente não tem dinheiro. Primeiro que a França foi um dos países que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial, então estava muito fraco economicamente para resolver o problema com as colônias. E ele socou a cagada. De Gaulle, o nome do presidente. De Gaulle simplesmente chegou e disse: cara, se você não resolver o problema com a gente pede ajuda a Stalin. Totalmente. Kennedy não tinha o que fazer. Tem que mandar as tropas. Fudeu, tá ligado? Vai virar pra União Soviética? Como assim, cara? Então, é muito política. Ele lida com essa parte também da política e ele lida muita parte da guerra também. E agora eu acho que foi uma ótima ponte, principalmente que envolve política e guerra, o documentário que Jansen vai falar. Exatamente. Justamente. É o não round faz ligação resta, com né? nenhum. O round resta do O que acontece? Eu pensei esse tema, eu tava pensando, justamente, eu ia falar sobre um documentário biográfico, que eu acho que é muito bacana, uma forma também de você conhecer personalidades que são interessantes. Eu vi um documentário um dia desse, eu pensei em falar sobre ele, só que eu acabei mudando de ideia, eu vou deixar para falar sobre ele em outra oportunidade. Eu vi que nosso tema teve altos e baixos, assim, tipo, a maioria gerando alguma forma de revolta. E por algum motivo, né? Seja com o abuso de animais jaulados, animais selvagens, seja com abuso contra animais ditos domésticos, seja o abuso contra pessoas, por governos, não importa. Contra então a vida eu vou falar do sobre personalidades interessantes, assim, um documentário sobre que se além do campo de batalha tem a batalha simulada que cria os heróis. E nada cria melhores heróis atualmente do que o esporte. Eu pensei em falar sobre um documentário que eu vi há alguns anos atrás, que me fez gostar muito do esporte, que é sobre futebol americano, que eu acho muito interessante, que é The Book of Manning, que é a história de uma família que fez quarterbacks. Que é a posição mais importante do futebol americano. O pai, começa com o pai, como ele foi... ele era de cidade pequena, aquela coisa. Ele era de cidade pequena, casou com a garota do colégio, nunca conseguiu nada demais no esporte, que o time não era muito bom, ele jogou vários anos, mas nunca conseguiu nada. Só que os filhos dele tinham muito potencial. E conta a história dos filhos dele, como eles chegaram ao topo da NFL, foram campeões, todos os dois filhos dele foram campeões. E um deles o filho mais velho só não chegou... E um deles é elite. Assim, um deles é discutivelmente
top 3, top 2 melhores quarterbacks da história. Assim. E a gente E não o tá outro é falando Eli. desse. E E o outro foi que tirou os títulos do outro que é considerado melhor. É porque ele é o pesadelo, ele é o grande pesadelo Isso. do melhor E eu acho, quarterback. e esses história. documentários, geralmente com personagens esportivos, eles trazem sempre esse elemento de superação, de você querer ser alguém melhor. Isso hoje em dia tem muito comum também com os documentários de culinária, que minha esposa vive Jansen, assistindo. Tem Oi. um que tá até famoso, que saiu recentemente, que é o de Michael Jordan. O de Michael Jordan também, que é O isso. Michael Jordan é Tem um muito bom que eu vi há alguns anos atrás, que trata da rivalidade entre Lakers e Celtics nos anos 80, Isso. que é muito bom mesmo. Mas o que eu vou falar, eu poderia outra falar em todos esse rivalidade. documentário sobre personalidades fantásticas dos Estados Unidos, mas eu quero falar de personalidades do nosso território, do nosso Nordeste. A Luta do Século, um documentário que acompanha a rivalidade, a maior rivalidade do esporte nacional, em qualquer tipo de esporte, entre Fla-Flu? Palmeiras e não é Corinthians? nada, Grenal, Palmeiras não é nada perto de Reginaldo Holyfield versus Todo Duro. As duas maiores personalidades do boxe nordestino. Eu devo falar que esse de todos é o melhor documentário. Viu? Não, então se for falar agora. Deixa eu só sim, explicar um pouco. Porque esse documentário, toda a gente acabou assistindo junto algum tempo atrás. E ele é muito empolgante. Mas o que é esse documentário? Ele acompanha dois lutadores de boxe. Dois pugilistas, dois pugilistas que tiveram muito sucesso entre o final dos anos 80, começo dos anos 90, até no início dos anos 2000. A carreira deles foi bem longa e tal. E começa com Todo Duro, que ele é aquela história de superação. Ele era pedreiro, analfabeto, só que ele brigava como ninguém. E ele era o mais rápido da categoria dele. Você vê que ele é aquele caba tudo truncado, assim, que ele não treinava. Ele dizia que a velocidade dele, quem Deus foi Deus. Ele não gostava de treinar. E ele não gostava de entrava no ringue, parecia que era Deus que descia e ele... E resolvia. E ele é aquela pessoa muito caricato, ele já sempre desafia os oponentes, ele é aquele cara com ele é um arreador. Ele é um arreador, mas ele é um arrochado. É aquele cara assim que ele bota a banca e ele mostra porque ele bota a banca. Ele é aquele cara que ele é invocado. Eu não tô lembrado qual a categoria deles. Eles são pesos pesados ou eles são médios? Meio pesado. Meio pesado. Abaixo do pesado. É abaixo dos Gulira. E o outro era o Reginaldo Holyfield, nascido da Bahia. Da Bahia. Filho de... ele, com seus muitos irmãos, a mãe dele criava ele sozinho. Ele começou a lutar boxe para ajudar na criação dos irmãos. E é aquela coisa. É aquela pessoa que tem o dom do boxe e o outro que tem o treino. Porque Holyfield, ele pulava o muro da academia para poder treinar à noite. Enquanto ninguém tava lá. Ele passava o dia trabalhando, à noite ia treinar de manhã para treinar. Tipo assim, ele era obcecado com o treino. E ele era um rapaz, Holyfield, ele era estivador, tá ligado? Antes de entrar pro boxe. Entrar pro boxe, ele é estivador. Jansen, o que você tá trazendo aqui é exatamente uma disputa entre o dom divino e o esforço humano. Que nem um anime. É um anime shonen de esporte com duas histórias de superação fantástica, porque você vê os dois eram da pobreza mais básica e alcançaram, assim, lutaram, enfrentaram campeões mundiais, assim, de pé de igualdade. Todo perdeu pro segundo melhor do mundo, pô, e Holyfield perdeu pro terceiro, se não me engano. Não, eu gostaria de esclarecer para os nossos 1D10 mais 5 ouvintes que esse documentário, apesar de ser engraçado a história desse cara, esse documentário ele é muito bom, muito emocionante. Você vê, tipo, cara, eu juro a você, tem cena lá que dá vontade de chorar. Os capítulos dessa história, porque cada luta é um capítulo à parte. A evolução da história deles, da rivalidade, como eles se odiavam e como os seus estados começaram a odiar uns aos outros por causa disso. Bahia contra Recife. Tem outro de baiano, outro Bahia contra Pernambuco.
Exatamente, a Bahia contra o Pernambuco mostrava, tipo assim, o quanto o amor e o ódio tinham uma linha tênue aí, porque um deles se envolveu Num acidente. num acidente, no caso, Heróico, né, que é inclusive, teve um heróico, incêndio na casa da família deles, do de Holyfield. Holyfield, E aí ele ele entrou foi, na casa em chamas para salvar os sobrinhos. Ele salvou os sobrinhos, mas ele ele teve 70% ficou, do corpo Ele ficou em queimado. coma. ficou em coma, E quem foi que aí foi ele voltou, ajudar ele? todo duro, Todo duro foi ajudar. foi ajudar, Mandou E qual foi ele a convocou motivação? doação, é porque só todo duro podia matar Holyfield. Ele não vai morrer, não. Só quem pode matar sou eu. Esse Procure baiano. as entrevistas dele na TV. Era fantástico, assim. Qualquer coisa, ele saiu na porrada onde eles estivessem. Assim. É tipo, É. eles Não, se então- amam e se odeiam. E se odeiam, de um nível, assim, que não dá pra tipo, explicar. e, tipo, a motivação dele foi essa, não, se melhore e fique bom pra gente voltar a brigar aqui no ringue. Inclusive, depois desse documentário, é, é, parece que eles estavam com outra luta marcada, mas aí eu não sei qual rumo. Não chegaram. Eu acho que eles estão velhos demais. pra É, lutar. muito. É porque vale salientar que isso eram Eles boxeadores estão com mais de 50 anos. de 50 anos. O Holyfield, ele era da academia de Popó, pra você ter noção Isso. ou seja, Ele do era o quanto ídolo de Popó. ele era Ele é o o ídolo de do Popó, tanto que Popó achava- uma das lutas dele, tanto em uma das lutas de Holyfield, Popó tava a lá. comissão técnica, Popó tava lá, não caia nos truques dele, porque Essa é a sua a pilhéria, casa. a provocação, era uma das armas do Todo Duro, é a provocação, é tipo assim, teve uma cena do documentário que é fantástica, enquanto eu estou dando entrevista para repórter da Globo, aí do nada chega uma pessoa com a coroa de flores, assim, eu vim trazer esse clovo para você, ele disse, por quê? Disse, aqui é pro seu velório. No meio Não, do... E eles começam a trocar porrada lá. Eles foram fazer. Todo duro era tão sem noção que, tipo assim, quando o Holyfield se afastou das lutas, ele também parou de lutar, ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão porque, tipo assim, a vida dele não fazia mais sentido. Aí, quando eles foram fazer a luta do século, que é a luta do Tiratema. Que eles estavam empatados, eles estavam, parece Exatamente, que era 3x3 ou era 4x4, era uma coisa assim. era o Ia ser a Tiratema. luta de desempate, porque eles estavam Você- empatados em vitória. Você vê um surto O que foi, Johnny? Não, Quer falar? é só um detalhe. Diferente dos outros documentários, aqui a gente só tá jogando spoiler e tal. A gente deveria fazer um spoilercast do documentário Holyfield versus Todo Duro. Mas é aquela coisa, tem spoiler da vida real? Exatamente. Mas, enfim, Não, enfim. mas uma coisa, isso daqui eu acho que o documentário dessas duas figuras do esporte brasileiro também Merece ser visto. Não, nem só isso, mas também, como documentários, faz a gente refletir sobre algumas coisas, principalmente na vida esportiva. O que esses dois são? Eles são duas pessoas simples, vieram da periferia, tiveram pouca escolaridade e também Ou nenhuma. E pouco preparo para a fama que eles tiveram nos meios esportivos. Isso. E Lidar com dinheiro. Holyfield veio aprender a ler depois, quando ele virou evangélico. Isso. E pode ver que eles não tinham um suporte para fama nem para fortuna, porque muitas vezes eles foram passados para trás para quem era mais esperto. Eles Tudo mais. depois que eles se aposentaram, eles torraram toda a grana e não tiveram um dinheiro para aposentadoria, não pensaram no futuro, nas sequelas que muitos deles, principalmente no Holyfield, teve, tanto das lutas quanto do acidente que ele teve. O Todo Duro, ele era uma figura. Ele, como foi dito, ele era o Pileres tinha da dupla. Ele vivia para sacanear o Holyfield. Ele também teve os seus affairs aí e torrou o dinheiro da fortuna e acabou... Ele pagava as contas de todo mundo na rua. Ele torrava. Ele era um coração aberto. E é aquela coisa, os dois, o dinheiro veio muito fácil, o dinheiro veio muito fácil, mas também ele foi muito fácil. Porque tinha isso, eles eram tipo, tinham várias namoradas, pagava conta pra todo mundo. Era Quem Todo Duro pedir dinheiro, eles davam. Todo Duro acho que era casado com 3 mulheres diferentes, alguma coisa Ele assim, tinha 3 né? esposas. Hoje em dia ele vive na casa da filha de uma filha, exatamente. uma coisa assim, de uma irmã. Não, foi quando ele entrou em
em depressão, no caso. Foi justamente nisso daí. Mas Né? a gente poderia falar mais, porque esse documentário é muito bom mesmo, assim, tipo, é muito empolgante. A rivalidade, eu nunca vi duas pessoas que se odeiam e se amam daquela forma, que nunca se mataram. Que nunca se mataram. Mas já tentaram várias vezes. Ou se casaram. E o pior é que é quase um filme. Você vê o quanto aquilo dali é real e o quanto é encenado. Você se questiona de... Aquilo dá pra fazer um filme tranquilamente. Tipo... Pois é, porque parece que foi filmado, assim, parece que como é o nome? Escrito por um roteiro por trás, né? Parece que foi roteirizado. Isso, às vezes a vida roteiriza melhor do que qualquer Nolan. Mais real que a realidade. É só a gente ver que você imagina que Rock e Ivan Drago têm rivalidade, você pensa que Rock e Apollo Creed, ou que Mike Tyson e Holyfield, eles não conhecem todo duro e Holyfield, rapaz. Aquilo ali que é rivalidade de verdade. E é isso. É muito bom. Eu recomendo que vocês assistam qualquer um desses documentários. Eu acho que eles são muito bons. Vai ser uma fonte de entretenimento muito boa. Eu tô falando pelos que eu não conheço. Acho que é só bom a gente dizer que 3 deles, aliás, 2 deles acha-se no Netflix. Estava na Netflix, mas saiu. Mas ele tá no YouTube. Você pode ver ele no YouTube. Então, igual ao de... A Luta do Século também tá tá completinho no YouTube. É muito bom. É material nacional, isso é importante. Tem uns documentários muito bons que a gente acaba deixando passar. E eu acho que o que a gente queria falar é isso. São obras, como a gente acaba falando mais de obras, assim, tal, discutindo mais obras, mas fala coisas que não só porque a gente gosta, mas a gente acha que são relevantes, assim. Eu acho, dá uma chance, acompanha, tal. E eu gostaria agora uma palavra dos nossos participantes, assim, alguma despedida, alguma palavra final. Arthur. Não, eu só digo, aproveite o seu tempo aí para se informar sobre tudo que está acontecendo e aproveite também para curtir esses documentários que vão lhe ensinar muita coisa sobre a vida como todas as loucuras da humanidade, que cada episódio da humanidade que vem passando é cada vez mais louco. Se você for observar, e esses documentários são a prova disso, aproveite esse momento, se informe e se prepare pelo que está por vir, que aparentemente realmente não é muito bom não, viu? Até a próxima. E aí, Johnny, o que é que você tem para encerrar? Eu só digo que documentário também é vida. Também é vida real. Então, se você quer se informar ou refletir sobre a existência, a vida e tudo mais, acho que começar por um desses documentários é uma boa. Leon? Pessoal, basicamente eu recomendo vocês assistirem, né, todos os documentários que a gente falou por aqui, pela simples razão de que a gente assiste filme, a gente assiste série, a gente assiste anime, mas a inspiração vem de algum canto. E, como diria o poeta, a realidade é mais estranha que a ficção. E muitas vezes é. Então, você ficaria surpreendido com as coisas que tem nesses documentários que você não sabe. Então, se for pela mera curiosidade, vá atrás e não deixe de ser feliz. E eu gostaria de deixar meu obrigado para todos que estão nos ouvindo, sejam nossos amigos, sejam pessoas que vieram nos conhecer através desse podcast. A gente vai tentar lançar sempre que possível, na frequência de uma vez por semana, tanto no formato ao vivo e depois ele sai em podcast, que dá para ser ouvido pelo Deezer, pelo Spotify e tal. O Logos Podcast, ele tem duas missões muito simples. Primeiro é porque a gente quer gravar, a gente se diverte gravando, a gente pode conversar com nossos amigos, a gente pode debater assuntos de forma mais complexa, mais completa, e a outra é de poder, talvez, como diz Davi Luiz, eu só queria dar alegria pro meu povo, e é isso. Eu gostaria de agradecer a todos e um bom fim de semana e até mais. Semana que vem. Tchauzinho. Tchau. Até semana que vem. Um tema ainda a ser